Então vamos fazer a nossa primeira pergunta. Quais os sintomas do transtorno depressivo maior? Nós podemos ver nesse slide que os sintomas eles são divididos em dois grupos. O primeiro grupo de cima é chamado de sintomas maiores e o segundo grupo de baixo é chamado de sintomas menores. Quais são os sintomas maiores? É o humor deprimido, apatia e perda de interesse. Quando falamos de perda de interesse, precisamos dizer que a perda por algo que realmente era muito importante para o paciente e que agora para ele não faz a menor diferença. No segundo grupo, os sintomas menores, nós temos alteração de peso ou de apetite, ou seja, aumento do peso ou diminuição exacerbada do peso, transtorno do sono, como insônia ou hipersonia, alterações psicomotoras, como agitação e como retardo psicomotor, fadiga excessiva, sensação de culpa e de inutilidade, disfunção executiva, ou seja, o paciente não consegue executar coisas que seriam relativamente simples, como operar um instrumento ou uma ferramenta, por exemplo, e ideação suicida. Bem, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele define como episódio depressivo maior quando o paciente apresenta um desses dois sintomas maiores, ou seja, o humor deprimido, apatia e perda de interesse, ou 4 ou mais sintomas menores. Então, para diagnóstico de episódio depressivo maior, há necessidade de um dos sintomas maiores ou 4 ou mais dos sintomas menores. E qual a diferença entre tristeza e depressão? Como é que nós podemos saber se alguém que está com depressão, na verdade, está passando por um momento de tristeza? Existem alguns critérios que a gente pode ver aqui na tela. O primeiro critério se refere às evidências de fator externo ou não. Então, na tristeza, existe evidência de fator externo desencadeante. Ou seja, a pessoa ela fica triste tendo um motivo aparente. Uma decepção, por exemplo. Então, o paciente se decepciona com alguma coisa e isso leva ele a uma tristeza. Já na depressão, não existe esse fator aparente, não existe esse motivo aparente. Então, disse que é uma tristeza intrínseca, sem motivos aparentes. Muitas vezes, como nós vamos ver mais à frente nessa videoaula, causada por um desequilíbrio entre neurotransmissores no sistema nervoso central. O segundo critério tem relação com o tempo. A tristeza, a duração dos sintomas é menor do que 2 meses. Por exemplo, o paciente pode estar triste por causa de um luto. Mas se esse luto durar mais do que 2 meses, começa a se suspeitar de que, na verdade, não é uma tristeza. Na verdade, foi instalado um processo depressivo. Outra característica também que diferencia tristeza de depressão é a somatização frequente. Nós vimos anteriormente que existem características de somatização para depressão. O paciente com depressão, muitas vezes, ele possui complicações comórbidas, como diabetes, como obesidade, como problemas cardíacos. Mas a somatização na depressão ela é muito mais incomum do que na tristeza. Na tristeza, por exemplo, o paciente pode ter uma diarreia repentina, pode ter constipação repentina, pode ter tremores sem motivo algum, pode ter uma dispneia sem uma causa orgânica. Tudo isso é a forma na qual o corpo reage àquela tristeza aguda. Também, na tristeza, nós temos as recaídas raras, e são raras porque elas dependem de um motivo. Já a depressão, as recaídas, elas são frequentes. E elas são frequentes porque elas não dependem de um motivo, muitas vezes elas dependem do balanço neurológico e funcional de diversos neurotransmissores em áreas cerebrais. E o último ponto é recuperação. Assim como as recaídas são raras, a recuperação da tristeza ela é espontânea e ela acontece na grande maioria das vezes nesse intervalo de tempo aí de 2 meses. Mas na depressão a recuperação espontânea ela é muito incomum. Há necessidade de que o paciente tenha um tratamento ou farmacológico
ou não farmacológico, ou na maioria das vezes um tratamento simultâneo, farmacológico e não farmacológico. E quanto à gravidade? Como é que nós podemos avaliar se essa depressão ela é grave ou ela não é grave? Então nós podemos utilizar dois conjuntos de critérios. Os critérios do grupo B, que são esses do lado esquerdo, e os critérios do grupo C, que são esses do lado direito. Os critérios do grupo B são 4. Primeiro, os sintomas precisam durar pelo menos 2 semanas. Se eles duram menos do que 2 semanas, esse critério ele não é atendido. Também, o humor deprimido deve estar presente a maior parte do dia e quase todos os dias na duração dos sintomas. Também deve existir perda de interesse ou prazer e a energia do paciente ela deve estar diminuída ou ele deve apresentar fadiga física. Esses 4 critérios são do grupo B. Os critérios do grupo C são 7. Primeiro, perda de confiança ou autoestima, sentimentos irracionais de reprovação ou culpa excessiva, isso sem motivo algum. Também pensamentos recorrentes de morte ou de suicídio, diminuição da capacidade de pensar ou de concentrar-se, alteração psicomotora, alteração do sono, seja insônia, seja hipersonia, e alteração do apetite. Pode ser aumento ou pode ser diminuição do apetite. E como é que nós usamos esses critérios para definir a gravidade da depressão? A depressão ela é considerada leve se o paciente tiver 2 critérios do grupo B mais 4 critérios do grupo C. Já se o paciente apresentar 2 critérios do grupo B e 6 do grupo C, essa depressão ela é considerada moderada. E é considerada uma depressão grave se o paciente tiver 3 dos 4 critérios do grupo B e se ele apresentar todos os 7 critérios do grupo C. Qual a relação entre cada sintoma da depressão e áreas cerebrais? Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. O conhecimento sobre o cérebro, sobre o encéfalo, tem evoluído bastante nos últimos anos. Aqui na tela nós podemos ver um estudo feito pela Nature Medicine em 2016, avaliando justamente essa evolução do conhecimento do cérebro. Antes de 1909, por exemplo, o que se conhecia sobre o encéfalo era que ele era dividido em lobos, ou seja, é anatomia macroscópica, é o lobo frontal, é o lobo occipital, é o lobo temporal. Após 1909, esses lobos eles ganharam áreas, isso baseado na microscopia. Então foram mapeadas 52 áreas dentro dos lobos. Já nos anos 90 e 2000, essas áreas elas ganharam nós. Então foram identificados, foram mapeados 258 nós, isso através da tecnologia da ressonância magnética nuclear. E após 2010, através da inteligência artificial, da inteligência e do aprendizado de máquina, utilizando diversas técnicas moleculares e também técnicas de imagem de alta tecnologia, foi criada uma matriz de conectividade, onde foi identificado 33.153 pontos de conectividade. E é exatamente esse arranjo que podemos entender que áreas cerebrais se comunicam uma com a outra, como é que elas se interrelacionam, e é exatamente essa interrelação que permitiu definir de forma mais estratificada possível pacientes que antes eram tratados igualmente, mas que podem agora ser tratados de forma mais distinta, baseado em biotipos diferentes da mesma doença. E é exatamente isso que foi discutido nesse estudo encontrado na Nature Medicine em 2016 e foi estabelecido 4 biotipos diferentes para o transtorno depressivo maior. E vejam que nós temos áreas mais ativas, que são essas vermelhas, e áreas menos ativas, que são as azuis. E é exatamente a combinação de atividade de áreas e a intensidade dessa atividade de áreas que permitiu definir quais as principais características daquele paciente
e, portanto, qual a necessidade terapêutica maior de cada um dos subtipos. Nós temos, por exemplo, o biotipo 1, a principal característica do paciente depressivo é a ansiedade, insônia intermediária e o paciente apresenta fadiga física. Já o biotipo 2, ele apresenta fadiga, mas apresenta menos ansiedade e menos insônia. Então, entre o biotipo 1 e o biotipo 2, apesar dos dois apresentarem características, sinais e sintomas do transtorno depressivo maior, esses pacientes têm necessidades terapêuticas diferentes. Um precisa resolver bastante a questão da insônia e o outro não precisa tanto. Um apresenta muita ansiedade e o outro nem tanto. O biotipo 3, o paciente apresenta anedonia, retardo psicomotor. Então vejam que essa região do tálamo, essa região central, ela apresenta uma atividade maior do que o biotipo 1 e do que o biotipo 2. E o biotipo 4, o paciente apresenta anedonia, apresenta bastante ansiedade também, insônia precoce e insônia intermediária. Então vejam que o entendimento maior da atividade cerebral e também do funcionamento do encéfalo está permitindo cada vez mais personalizar um tratamento que antes era geral para todos os pacientes. E se você gostou da aula até aqui, então não deixe de marcar o like, não deixe de compartilhar, também assine o canal. Afinal de contas, esse conteúdo ele é gratuito e se você acha que faz sentido para você, então assine o canal. Então foi constatado que diversos grupos de neurônios encontrados em áreas cerebrais, eles são responsáveis, quando disfuncionais, pelos sintomas da depressão. Então foi observado, por exemplo, que quando a disfunção neuronal ela é no estriado, o principal sintoma encontrado no paciente é a fadiga psicomotora, a fadiga física. Quando a disfunção ela acontece no núcleo accumbens, o que nós observamos é a perda do prazer, a perda do interesse, também a fadiga e a perda de energia. Quando a região disfuncional é o córtex pré-frontal, vejam que nós temos uma associação de diversos sintomas diferentes. Então nós temos perda da concentração, do interesse ou do prazer, quando a região do córtex pré-frontal é essa aqui, disfuncional. Também fadiga e alterações psicomotoras, aqui nós temos a fadiga mental, também relacionada a distúrbios no córtex pré-frontal. Também o córtex pré-frontal disfuncional está relacionado com a culpa, com a tendência suicida e também sensação de inutilidade e também com a perda de humor. Já a amígdala, quando os grupos de neurônios disfuncionais elas são encontradas na amígdala, o que nós observamos é culpa e tendência suicida. Já o hipotálamo está relacionado com a sensação de inutilidade e também com a perda do humor. O tronco encefálico está relacionado com a fadiga física, assim como nós observamos no estriado, e o cerebelo está associado com os sintomas psicomotores. Então podemos observar que os sintomas depressivos, eles se relacionam com diversas áreas cerebrais quando elas estão disfuncionais. E dessa forma começa a ficar razoavelmente fácil entender que quando o paciente apresenta uns sintomas e outros não, isso significa que a área disfuncional ela pode ser teoricamente localizada. Aqui na tela está aparecendo alguma das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.